PSD, deputado Tradi. Não. Tem que deixar o microfone. Para orientação, senhor presidente, para orientação. Senhor presidente, eu sou contra a desconstitucionalização, sou contra a equiparação de idade para fins de aposentadoria rural homem e mulher, mas sou a favor da reforma da Previdência. Nós não podemos aprofundar essa dicotomia, a favor total contra total. É preciso ter a consciência de que, se nós não reformarmos a Previdência agora, nós nos avizinharemos ao caos. Aliás, alguns estados da federação já estão vivendo o caos. É preciso, portanto, ter responsabilidade cívica. Ora, se a Previdência não tivesse que ser modificada, por que que o governo Lula modificou? Se a Previdência não tivesse que ser modificada, por que que o governo Dilma modificou? Então nós estamos vivendo um dilema aqui, muito menos político, um dilema ético. Não há, na realidade, dualidade esquerda-direita. A reforma da Previdência é um compromisso com o país. Todas as bancadas vão orientar, deputados? Presidente, queria explicar para nós estamos, PT. evidentemente, dentro do acordo de procedimento. Eu vejo ali uma carteira de um excelente deputado deixou aqui na segunda bancada. Eu solicito a Polícia Legislativa que a recolha. Eu passo a palavra ao deputado Fábio Tradi, pela liderança do PSD. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao estudar a matéria, desde que ela passou a tramitar nesta casa, procurei responder com dados técnicos, independente de ideologia, esquerda, direita, porque a ideologia, ela prende a inteligência. Você, quando tem uma questão a ser investigada com seu raciocínio, você não pode procurar primeiro a ideologia para saber como você vai pensar. Você tem que pensar com os seus valores para chegar à resposta adequada. Por que a reforma é necessária? O que ocorrerá se a reforma não ocorrer? E por que a reforma não é contra os pobres? Nós temos uma carga tributária de 33% do PIB, sendo que 12,5% do PIB é apenas para pagar despesa previdenciária. Esse gasto tem aumento ano a ano acima da inflação, em virtude da mudança demográfica. Nós estamos vivendo mais, a expectativa de vida cada vez aumenta mais, e o país está em rápido processo de envelhecimento. Essas são as principais causas do aumento de 30% na quantidade de beneficiados do INSS nos últimos 10 anos. Sabendo que o volume de idosos no Brasil, segundo o IBGE, aumentará 70% nos próximos 20 anos, conclui-se que a carga tributária deveria ser próxima de 50% do PIB, o que é inviável. Uma grande influência da despesa previdenciária, que consome quase 60% da receita líquida da União, o Brasil tem convivido com déficits primários nos últimos anos, alimentando a dívida pública do setor público, qual já é quase o dobro da média dos países emergentes. O Congresso não tem outra saída responsável a não ser desarmar essa bomba demográfica, diminuindo o risco Brasil, com impacto positivo no PIB, no emprego e na renda da população. E o que acontecerá, no meu modesto sentir, senhor presidente, se a reforma não for feita? Nós não viveremos o caos, porque já estamos vivendo. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, por exemplo, já atrasam salários e diminuíram gastos em diversas políticas públicas, como a própria situação está a apontar. O dinheiro para esses estados não vai acabar, o dinheiro já acabou, senhor presidente. Se nada fizermos agora, em torno de 5 anos, quase a totalidade dos estados brasileiros serão como hoje vive o Rio de Janeiro. Segundo o estudo do famoso economista Paulo Tafner, os estados já possuem dívida previdenciária futura já contratada, em média, o equivalente a 9,7 vezes a receita corrente líquida desses entes. Isso é dívida, e a cada dia, sem solução, esse débito aumenta. A cada ano,
teremos menos dinheiro para a gasolina das viaturas da polícia, para creches e escolas e mais pessoas morrendo por falta de medicamentos nos hospitais. Eu comparo esta reforma previdenciária, senhor presidente, a uma cirurgia. Ninguém gosta de ser submetido à cirurgia, ninguém tem o prazer de ser operado, mas se nós não fizermos essa cirurgia para extrair este tumor representado pelo descontrole dos gastos públicos, a doença acabará com o corpo e todos morreremos. E, senhor presidente, por que a reforma não é contra os mais pobres? Quando se fala em aposentadoria, devemos obrigatoriamente abordar a idade mínima, a alíquota de contribuição e o valor do benefício. Hoje, o homem mais vulnerável economicamente já aposenta com 65 anos e aquele menos vulnerável economicamente, o homem rico, com 54 pelo INSS. Com a reforma, o homem mais vulnerável economicamente continuará aposentando com 65, mas o menos vulnerável economicamente, o homem rico, terá que trabalhar mais 11 anos até atingir 65. As alíquotas de contribuição, aquele que recebe um salário mínimo terá redução da sua alíquota, passando de 8% para 7,5%, enquanto o menos vulnerável economicamente poderá pagar até 22%. Por isso, senhor presidente, é preciso lembrar, 66% do INSS já aposentam com salário mínimo e continuará no texto a garantia do piso de um salário mínimo. Este mais vulnerável economicamente não terá um centavo sequer diminuído no valor de sua aposentadoria. Já o menos vulnerável economicamente, o rico, por sua vez, terá regra endurecida com aplicação sobre a média histórica de sua remuneração, 60% mais 2 ao ano do que ultrapassar os 20 anos. Por isso, senhor presidente, o dilema que se impõe a nós políticos não é ideológico, é ético. É fazer a reforma da Previdência. Claro que com alguns ajustes, inclusive eu vou defender alguns ajustes na comissão especial e no plenário, porque se não fizermos, a própria política sofrerá um desgaste que tornará inviável a sua legitimação perante a opinião pública. Atrás do Júlio Delgado. Tá. Com a palavra, deputado Henrico Mizaz, pela liderança do PV, mas eu queria fazer um alerta. A técnica está mexendo